No dia 6 de maio, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão subiu ao púlpito e pronunciou uma frase que reverberou por toda a região do Golfo. A Arábia Saudita é uma linha vermelha. Não foi uma declaração diplomática cautelosa cheia de qualificações e ressalvas. Foi uma advertência direta, em linguagem sem ambiguidade, dirigida especificamente ao Irã, e todos os que ouviram entenderam exatamente o que estava sendo dito. Qualquer hostilidade direcionada ao Reino Saudita não ficará sem resposta. O Paquistão garantiu isso publicamente diante do mundo. Para entender o peso dessa declaração, é preciso entender quem a fez e o que ela representa. O Paquistão não é um ator comum no tabuleiro do Oriente Médio. É a única potência nuclear da região, com mísseis balísticos Shahin-3 capazes de alcançar alvos a 2.700 quilômetros de distância, cobrindo com folga qualquer ponto do território iraniano. É um país com mais de 600 mil militares em serviço ativo e 500 mil paramilitares em reserva, treinados especificamente para o terreno hostil da fronteira com o Irã. E é, desde abril de 2026, um país com 13 mil soldados fortemente armados posicionados em solo saudita, a 400 quilômetros da costa iraniana. Quando Ishaq Dar pronunciou a frase sobre a linha vermelha, ele não estava apenas falando, estava apontando para um exército já em posição. A presença militar paquistanesa na Arábia Saudita não é novidade, mas a escala atual é sem precedentes. Em abril de 2026, durante o período mais crítico da crise, 13 mil soldados paquistaneses desembarcaram no reino com equipamento pesado. Junto com eles vieram esquadrões da Força Aérea, caças JF-17 e F-16, agora estacionados na base aérea King Abdulaziz, na província oriental, totalmente armados, motores aquecidos prontos para decolagem imediata. A base de Dammam, que abriga essa força, está a 400 quilômetros da costa iraniana, do outro lado do Golfo, em linha reta para os centros de comando e infraestrutura estratégica de Teherã. Isso é o que os estrategistas chamam de dissuasão credível, não uma promessa no papel, uma força real, no terreno, em posição de combate. O Acordo de Defesa Mútua entre Paquistão e Arábia Saudita tem uma cláusula central que transforma a equação regional de forma fundamental. Um ataque a um dos signatários é tratado como ataque a ambos. Na prática, isso significa que qualquer míssil iraniano direcionado a instalações sauditas não estaria apenas desafiando Riad, estaria desafiando Islamabad. E desafiar Islamabad significa enfrentar a única potência nuclear do mundo islâmico, com fronteira terrestre de 900 quilômetros com o próprio Irã, com forças já posicionadas no teatro de operações e com capacidade declarada de resposta em múltiplas frentes simultaneamente. O general iraniano que considerar um ataque à Arábia Saudita precisa calcular não apenas a defesa saudita, precisa calcular o que acontece na fronteira leste do Irã nas horas seguintes. Mas a dimensão mais sofisticada do movimento paquistanês não é militar, é econômica. Desde que o bloqueio naval americano fechou as rotas marítimas iranianas, o Paquistão tornou-se o principal pulmão econômico do Irã. Em 25 de abril de 2026, 6 corredores terrestres oficiais foram ativados entre os dois países. Diariamente, milhares de contêineres e tanques de combustível percorrem essas rotas em direção aos portos de Gwadar e Karachi, de onde embarcações conectam o Irã aos mercados globais. É uma artéria vital, possivelmente a única que ainda mantém a economia iraniana funcionando em condições mínimas diante do estrangulamento marítimo imposto pelos Estados Unidos. Islamabad sabe disso, e Teherã sabe que Islamabad sabe. A advertência sobre a Arábia Saudita não veio apenas acompanhada de 13 mil soldados e caças armados em solo saudita. Veio com a consciência implícita de que o Paquistão pode fechar esses corredores com a mesma facilidade com que os abriu. Um ataque saudita não custaria ao Irã apenas uma resposta militar em 2 frontes. Custaria o colapso imediato da única rota de respiração que ainda tem para o exterior. É um cheque com 2 peças simultaneamente, o exército e a economia. O Irã chegou a este momento numa posição que não tem precedente em sua história moderna. Pelo oeste e pelo sul, enfrenta a coalizão do Golfo com apoio americano e israelense. Pelo estreito, enfrenta o bloqueio naval que paralisou suas exportações marítimas. Pelo norte, a pressão diplomática de uma comunidade internacional cada vez menos disposta a aceitar suas condições de negociação. E agora, pelo leste, a fronteira com o Paquistão, uma potência nuclear que passou de mediador silencioso a adversário declarado num único discurso. Durante toda a crise, Teherã havia tratado o Paquistão com cuidado especial, precisamente porque entendia o valor estratégico de mantê-lo como canal de comunicação e rota de escape econômica. A relação entre os dois países nunca foi simples.
Disputas fronteiriças no Baluchistão, tensões históricas acumuladas, desconfiança mútua em camadas, mas havia um equilíbrio pragmático que funcionava para ambos os lados. A declaração de 6 de maio encerrou esse equilíbrio. O mediador tirou o manto. No lugar do vizinho neutro, o Irã agora encontra um aliado declarado da Arábia Saudita, com força militar posicionada, com capacidade nuclear, com controle sobre a única rota terrestre que ainda conecta a economia iraniana ao mundo. Os números militares do confronto hipotético são claros e desfavoráveis ao Irã de forma decisiva. O Paquistão ocupa a 14ª posição no ranking global de poder militar. Seus mísseis Shahin-3 cobrem todo o território iraniano com precisão. Os caças JF-17 Block 3 e JJ-10C em operação saudita são equipados com sistemas de guerra eletrônica, capazes de penetrar a rede de defesa aérea iraniana, uma rede que os analistas descrevem como envelhecida e tecnologicamente defasada em comparação com os sistemas que enfrentaria. Os mísseis de cruzeiro Gauri e Babur, capazes de carregar ogivas nucleares, estão em território paquistanês a distâncias que cobrem toda a profundidade estratégica iraniana. Do lado saudita, mais de 100 lançadores Patriot PAC-3 e baterias THAAD, fornecidas pelos Estados Unidos, criam um escudo multicamadas que demonstrou eficácia ao interceptar 38 mísseis balísticos e 435 drones kamikaze iranianos durante o período mais intenso dos ataques, sem que nenhum atingisse o alvo. A principal carta ofensiva do Irã, a saturação por mísseis e drones em quantidade suficiente para sobrecarregar qualquer defesa, enfrenta agora uma combinação de defesas que foi testada em condições reais e não cedeu. O que a advertência paquistanesa revelou, mais do que qualquer análise estratégica, é a profundidade do isolamento iraniano. Um país que antes conseguia jogar potências umas contra as outras, que mantinha múltiplos canais abertos simultaneamente, que transformava sua posição geográfica no estreito numa alavanca de pressão global, encontra-se agora numa posição onde cada movimento disponível tem um custo que pode ser existencial. Atacar a Arábia Saudita significa ativar os protocolos de defesa paquistaneses e abrir uma segunda frente terrestre na fronteira leste, para a qual o Irã não está preparado militarmente. Significa perder os corredores terrestres que são seu único canal de comércio funcional. Significa confrontar simultaneamente uma coalizão ocidental pelo mar, uma coalizão regional pelo sul e uma potência nuclear pela terra. Não atacar a Arábia Saudita significa aceitar que a linha vermelha de Islamabad é real, o que é, por si só, uma derrota estratégica para um regime cuja doutrina de poder regional depende de ser percebido como ator que não recua. É o tipo de dilema que não tem saída limpa. E Shakhdar não precisou de muitas palavras para mudar o tabuleiro do Oriente Médio. A Arábia Saudita é uma linha vermelha. 6 palavras. 13 mil soldados em posição. 6 corredores comerciais que podem fechar amanhã. Mísseis balísticos a 900 quilômetros de distância. E um acordo de defesa mútua que transforma qualquer ataque saudita em conflito com a única potência nuclear do mundo islâmico. O movimento mais silencioso da crise pode ter sido o mais decisivo de todos.